a palavra de Deus. Tome comigo a Bíblia Sagrada. Você que tem a palavra de Deus, você que a tem impressa, você que a tem em pergaminho, você que a tem escrita em pedra, você que a tem também no meio digital, não importa o formato. Toma a palavra de Deus, é o conteúdo que é alimento para a tua alma. Tome comigo a palavra, abra no livro do Levítico, lá no início da Bíblia, né? Lá no comecinho, livro do Levítico, amém? Um dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, né? Ou a Torá, como alguém se expressa, os livros inspirados pelo Espírito de Deus, escritos com a pena, com a caneta, né, de Moisés, servo do Senhor. Ele é o principal, né, escritor destes registros. Tome comigo a palavra do Senhor. Levítico capítulo 8, versículos do 22 ao 24. Eu quero com você fazer leitura na palavra de Deus. Enquanto você procura, deixa eu fazer aqui uma oração com você. Pai querido e santo, nós te louvamos, Senhor, por este tempo na tua presença, Pai, por este tempo de louvor, de adoração, por tudo quanto nos destes. Te pedimos agora, ó Santo Espírito de Deus, fala conosco através da tua palavra. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para a semeadura da tua palavra, que ela cumpra, Senhor, os teus propósitos fiéis, verdadeiros e eternos em nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, livro do Levítico, capítulo 8, versículos do 22 ao 24, assim nos declara a palavra de Deus. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Amados, queridos, tendo havido do Senhor a oportunidade de falarmos na primeira parte desse texto, quando meditamos acerca do ouvir pelo Espírito, eu te falei que se nova oportunidade surgisse, nós estaríamos dando continuidade, e aí traríamos a segunda parte. Se Deus permitir, traremos em outro momento uma terceira parte deste texto, das verdades reveladas desse texto. Aqui está se falar da consagração ao sacerdócio. Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos que serviriam ao Senhor, que estariam ministrando perante o Senhor, eles que estariam dedicando suas vidas ao serviço da casa de Deus no templo. Eles estavam sendo consagrados. E nós notamos que nesta consagração, e esta consagração é feita com sangue, o sangue já aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o sacrifício do Senhor Jesus, visto que a antiga aliança ou o Antigo Testamento, eles são figuras, são tipos que vão revelando aquilo que seria consumado no ministério de Jesus, na nova aliança e no Novo Testamento. O Antigo Testamento é rico em sombras que se farão revelar lá no Novo Testamento, lá na nova aliança, quando na plenitude dos tempos Deus envia seu Filho, nascido sob esta lei, nascido de mulher,
para resgatar os que estavam debaixo da lei, pela sua infinita graça. Amados queridos, nós vimos que na consagração, Moisés toma do sangue daquele carneiro e ele consagra os ouvidos dos sacerdotes, ele consagra os ouvidos de Arão e seus filhos. E quando eu te falei sobre o ouvir pelo Espírito, eu te falei que nós sempre valorizamos muito mais o falar do que o ouvir. Mas alguém já disse sabiamente que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, e isso já diz para nós algo, já nos ensina alguma coisa. A necessidade que temos de ouvir em dobro, muito mais do que o falar. O ouvir na nossa geração não é tão valorizado, e tem muita gente, eu te disse, na nossa geração que quer falar sem nunca ter sentado para ouvir. Alguém que se levanta para falar, é preciso primeiro ter sentado para ouvir e ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Mas hoje eu quero andar com você, e se você não viu a ministração acerca do ouvir, vá lá no Cortes do Aderro Largo ou no programa anterior e busque lá essa ministração. Mas hoje eu quero prosseguir te trazendo um fazer pelo Espírito. É o foco daquilo que quero trazer à tua atenção e ao teu coração, na direção do Espírito de Deus na nossa vida. E quero te falar que o fazer consagrado também é mais importante do que o falar. Nós vivemos uma geração onde se fala muito e se faz muito pouco. Nós temos uma sociedade onde os nossos líderes procuram falar, onde a oratória, desde os dias do Império Romano, onde a oratória, desde os dias de César, é muito valorizado. É dito que César, antes de começar a sua carreira militar e a sua carreira política, César procurou primeiro fazer um curso de oratória, porque ele entendia que a oratória seria muito importante para a sua vida. E na nossa geração, os nossos líderes valorizam muito o falar. O povo também valoriza os líderes que falam bem, que têm uma boa oratória. No entanto, também a nossa sociedade, ela anda cansada de tantos líderes que falam muito, mas fazem cada vez menos. Portanto, te digo, o fazer pelo Espírito é muito mais relevante do que o simples falar. Nós valorizamos muito o falar, não é? Alguém pode ficar impressionado, por exemplo, com os discípulos que, andando com o maior pregador jamais surgido, o Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, quando esses discípulos pedem alguma coisa ao mestre, não pedem para pregar como Jesus pregava, não pedem para ensinar como Jesus ensinava, mas eles pedem uma outra coisa. Eles dizem: Senhor, nos ensina a orar. Mas eles sabiam orar, mas eles querem orar como Jesus orava, ou seja, eles querem fazer e praticar como Jesus praticava. O fazer é mais importante, e eu quero te trazer essa manhã, tomando a palavra de Deus, o texto que lemos. Quando lemos aqui o versículo 23, a parte B diz assim: e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita. No versículo 24, a parte B diz: também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita. O dedo polegar é aquele dedo que dá força à mão. Se o nosso corpo não tivesse o polegar, nós não poderíamos, por exemplo, empunhar, no caso daqueles que militavam na guerra, não era possível alguém segurar a espada se não tivesse o polegar. É o dedo que trava, é o dedo que segura, é o dedo que dá firmeza ao punho. A Bíblia fala de um rei que, quando dominava os seus adversários, ele os escravizava, e como marca dessa escravidão, ele mandava cortar o dedo polegar.
porque mãos que não têm o dedo polegar são mãos que não têm força, não têm punho, elas não são mãos que não têm firmeza. Então, quando o Senhor, além de dirigir Moisés para consagrar o ouvir do sacerdócio, ele também manda que Moisés coloque sangue no dedo polegar do sumo sacerdote Arão e no dedo polegar dos sacerdotes seus filhos. E isto nos dá uma revelação de Deus, mostrando a relevância do fazer, mas o fazer consagrado, o fazer pelo poder do Espírito de Deus. E aqui eu quero trazer para você um primeiro aspecto do fazer pelo Espírito. E eu te trago ao livro de Reis, primeiro livro de Reis. Se você puder, me acompanhe na palavra. Você vai comer Bíblia hoje. Tome comigo o livro dos Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Há uma narrativa que nos mostra o perigo de fazer sem ouvir primeiro a voz de Deus. E nós encontramos aqui Roboão. E o texto vai revelando que Roboão, filho de Salomão, ele é estabelecido como rei em Israel. E quando Salomão passa o reino para o seu filho, e o seu filho Roboão assume o trono, o povo das tribos vem até o novo rei, e vem ao novo rei com um pedido, e vem ao novo rei com um clamor. No versículo 4 desse texto, eles dizem assim: teu pai, estou falando de Salomão, tornou pesado o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e a pesada carga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. Mas, versículo 5 diz: ele lhes replicou: esperai 3 dias, e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. Veja, o povo está pedindo alívio da carga pesada que estava sobre eles. Eram impostos muito pesados, eram serviços muito pesados exigidos pelo rei. E eles pedem ao novo rei Roboão: alivia a nossa carga. E ele pede 3 dias, e diz àquele povo: depois de 3 dias tornem a mim. Ele diz aos príncipes das tribos: tornem a mim depois de 3 dias, e eu terei uma resposta para vocês. E ele vai se aconselhar. Primeiro, ele procura conversar com os sábios que haviam aconselhado seu pai, os anciãos, os que tinham as cães brancas, a geração que tinha vivido mais verões, e pergunta àqueles anciãos o que ele devia fazer. E aqueles anciãos o orientam dizendo: trate bem o povo, trata bem esse povo, e eles serão teus servos para sempre. Mas não satisfeito com a orientação dos anciãos, não satisfeito com a oração daqueles que tinham vivido mais tempo, que tinham servido ao seu pai na corte de seu pai, e que tinham sido bons conselheiros nos dias do seu pai, ele procura os jovens que tinham crescido com ele, que tinham estudado com ele, e se aconselha com esses jovens que eram agora seus assessores também. E esses jovens dizem para o rei Roboão, fala para o povo o seguinte: que o teu dedo, ele é mais grosso do que a cintura do teu pai. Fala para esse povo que se o teu pai bateu neles com açoites, você vai usar açoites com pontas de ferro e vai açoitá-los, inclusive com escorpiões. E esse é o conselho que parece bem ao jovem rei Roboão. Esse rei, diferente do seu pai, porquanto Salomão, quando recebe o reinado, o reino de Davi, ele é muito jovem, e sendo muito jovem, esse jovem rei, então Salomão, pai de Roboão, ele busca então a presença do Senhor, ele vai adorar ao Senhor, ele vai sacrificar ao Senhor, ele se apresenta ao Deus de seu pai Davi, e o seu sacrifício
a sua busca. A palavra diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus irá acrescentar. Assim o jovem Salomão procedeu, e o Senhor então lhe aparece em sonho e em revelação, e diz para ele: me pede o que você quiser. E Salomão então diz para o Senhor, que lhe aparece em visão, em sonho, e diz: eu sou muito jovem para governar, eu não me vejo em condições de governar esse teu grande povo. Eu sou como uma criança, eu não sei como entrar e eu não sei como sair. Por isso eu te peço, me dá sabedoria, entendimento, para que eu possa fazer bem ao teu povo. E isso agrada muito ao Senhor, porque o Senhor diz para ele: olha, você podia ter me pedido riqueza, você podia ter me pedido a morte dos teus inimigos, você podia ter me pedido coisas terrenas, mas você me pede, no entanto, sabedoria, e para cuidar do meu povo, para tratar bem o meu povo. Aí o Senhor diz para ele: eu te darei o que você me pede, eu te darei sabedoria, de modo que depois de ti nenhum rei vai se levantar com a tua sabedoria, mas eu também te darei o que tu não me pedistes, eu sei que tu precisa. Eu vou te dar riqueza, prosperidade, eu vou te dar paz, a minha bênção estará contigo. Sabe, o jovem rei Salomão, ele não procurou governar sem primeiro buscar a direção de Deus. Ele não se arvorou, a Bíblia diz: não seja sábio conforme o teu próprio entendimento. Mas o seu filho vai proceder de maneira diferente. O neto do rei Davi, o filho de Salomão, Roboão, quando o povo lhe diz: tira a carga pesada de sobre nós, ele não quer ouvir os anciãos, muito menos a Deus. Ele vai ouvir aqueles cujo parecia, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o fim deles são caminhos de morte. E ele aceita o conselho dos seus jovens assessores e diz para aquele povo: olha, o dedo mínimo da minha mão é mais grosso que a cintura do meu pai, eu vou açoitar vocês com escorpiões. E sabe o que acontece quando o povo escuta esta palavra? Quando os príncipes das tribos escutam esta palavra, eles então saem da presença do rei e vão constituir um outro rei. Há uma rachadura, há um cisma. Agora o reino fica dividido, de modo que 10 tribos vão se separar e vão constituir o reino do norte. E aquele jovem, porque não buscou a direção de Deus para governar bem, porque não buscou a direção de Deus para proceder bem, porque também não ouviu os mais velhos, cujo conselho era para o seu bem e para o bem do povo, ele ouvia a voz de Deus, e ele ouvia aqueles que podiam aconselhá-lo, e com isso ele traz dano para o seu próprio reino. É um perigo quando alguém se põe para fazer sem primeiro buscar ouvir a direção, ouvir a voz de Deus, ouvir aqueles cujos conselhos são sábios, ouvir aqueles que já viveram mais, ouvir aqueles que têm mais intimidade com Deus, aqueles que têm uma experiência maior. Ele ouvir a geração que o antecedia, e vai cometer esse grave erro. Nós encontramos, amados, que fazer pelo Espírito. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, quando alguém decide fazer pelo Espírito, é preciso, entretanto, estar consciente de uma coisa: existe um alto custo também envolvido nessa decisão. E eu quero trazer com você a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 27. Veja o que diz a palavra: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Essa pessoa quer seguir a Jesus, essa pessoa está tomando uma decisão muito acertada: fazer conforme Jesus, aprender de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. No versículo 58 diz: mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está mostrando para este homem que segui-lo,
se você decide seguir Jesus, mas eu vou seguir Jesus porque me parece que ele dorme bem, me parece que ele mora bem, me parece que ele come bem, me parece que há uma estrutura em volta dele. Jesus está aqui dizendo para essa pessoa que o segue em busca de cobertura, de carro novo, em busca de chave. Tem muita gente querendo Jesus por causa de chaves, mas Jesus está dizendo para essa pessoa: as raposas têm seus ninhos, suas tocas, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. No versículo 59 está dizendo: entretanto, a outro homem fez um convite. Aqui não é alguém que decide seguir Jesus, é Jesus convidando alguém. E a esse homem Jesus faz um convite. Quando ele diz: segue-me, ele contudo argumentou. O convidado diz para Jesus: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu porém vai e proclama o reino de Deus. Olhando esse texto, a princípio alguém diz: que Jesus mau, não está permitido nem que ele vá viver o luto da morte do pai. Mas não é disso que se trata. O que esta pessoa está falando para Jesus é o seguinte: meu pai está vivo, e enquanto não morresse o pai, enquanto vivesse o pai, ele está dizendo: me permita estar vivendo com meu pai, servindo os projetos que o meu pai tem estabelecido para a minha família. Me deixa viver plenamente, primeiro, as coisas, as metas e os projetos e os sonhos que são da minha família, que são da minha casa, os interesses que eu tenho aqui neste mundo. E Jesus está dizendo para este a quem ele convida, dizendo: olha, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele está dizendo: proclama o reino de Deus. Jesus está confrontando este pensamento. A palavra diz: buscar em primazia o que? O reino de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, a sua justiça e as outras coisas. Esse jovem que está dizendo a Jesus: primeiro me deixa viver os projetos que o meu pai tem para a minha casa. Esse jovem nem sabe se no dia de amanhã ele estará vivo. Então Jesus está dizendo para ele, há um convite sendo feito para ele, e o Senhor diz: tu porém vai e proclama o reino de Deus. Busca em primazia o reino de Deus. Pensai, diz a palavra, nas coisas que são de cima. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor está dizendo aquilo que disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, deixa a tua cultura, deixa os costumes familiares, as tradições familiares, as religiões dos teus antepassados, deixa tudo, os deuses a quem eles serviam, as festas nas quais eles se envolviam, e vem andar comigo, vem para viver os meus sonhos na tua vida, vem para ver os propósitos que eu tenho na tua vida. É verdade, alguém tem sonhos a seu próprio respeito, alguém sonha sonhos acerca da sua própria vida, alguém olha para o futuro e tem sonhos do que vai fazer, daquilo que quer ser, daquilo que planeja. Eu me lembro de alguém que disse para um parente seu, dizendo: meu tio, eu entrei na universidade, eu farei direito e eu pretendo ser um grande advogado. E o tio fica feliz, felicita-o e diz: sim, querido, que coisa boa, você será um grande advogado, mas me conta, depois que você se formar na universidade e você for, tiver o título da OAB e você montar o seu escritório e você for um grande nome no mundo do direito, o que é que você vai fazer depois? E aquele jovem diz: eu pretendo prosperar, eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom, eu quero formar um bom patrimônio e eu quero casar. E o tio diz: que sonho glorioso, meu filho, uma casa boa, uma família bem constituída, uma esposa querida, filhos ao teu redor, isso é maravilhoso, meu filho, que sonho bonito que você tem, mas o que você pretende fazer depois disso? E o jovem diz: meu tio, depois eu quero uma boa aposentadoria, sabe, eu quero me aposentar, mas eu quero me aposentar muito bem, se eu puder, eu serei também juiz, porque eu terei uma boa aposentadoria, e eu terei, sabe, uma velhice muito
muito tranquila, e o tio diz: muito bem, meu filho, você está pensando muito bem, você está planejando muito bem a tua vida, mas me diz, depois que você se aposentar, depois que você estiver dessa velhice muito boa e tranquila, o que é que você vai fazer depois? Ele para, porque depois ele sabia, chegaria o tempo, como diz a palavra: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias dos quais dirás: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. Ele sabia, depois, se ele chegasse à velhice, viria a morte, e ele não tinha se preparado para isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Deus tem sonhos a teu respeito, viva os sonhos de Deus, faça planos. A palavra diz: o homem traça o caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige em cada passo deste caminho. Aleluia. Há um custo em seguir o Senhor, há uma renúncia em seguir o Senhor. É preciso estar disposto a viver uma vida que procura fazer, mas fazer pelo Espírito. Também, querido, é necessário atentar para uma coisa: é preciso fazer no melhor tempo. A palavra diz que quem fica olhando para o tempo nunca lançará semente, nunca semeará. No Evangelho segundo João, no capítulo 9, a partir do versículo 4, é o Senhor Jesus falando e dizendo: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão, fez barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. É preciso fazer, mas é preciso fazer enquanto é tempo. É preciso fazer, mas é preciso fazer enquanto é dia. Há muitos crentes que têm a oportunidade de fazer. Há muitos crentes, eu me lembro da igreja, quando cheguei na igreja, aqui ainda adolescente, e domingo à tarde alguém me disse: vamos evangelizar. Era escola dominical, e alguém disse: vamos evangelizar. Eu não sabia o que era isso. Mas eu saí, eu me lembro que a irmã Bia estava nessa evangelização, e outras pessoas aqui da igreja estavam naquela evangelização. O Ialdo estava naquela que liderava a juventude, a esposa do Ialdo, a irmã Francisca, estava naquela evangelização. Era um grupo, e eles saíram com Bíblia na mão, com folheto, abordando as pessoas, foram em direção ao Cucaú, e ali em uma calçada que alguém cedeu, eles subiram, cantaram hinos da harpa e começaram a falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele salva, que Ele transforma. E as pessoas daquela rua estavam ouvindo a palavra de Deus e sendo convidadas para entregar a vida para Jesus, sendo convidadas a irem à igreja, cultuar o Senhor e ouvir a sua palavra. Sabe, alguém tem a oportunidade de fazer hoje, mas diz: hoje não. Alguém tem a oportunidade de fazer hoje, mas diz: hoje está chovendo. Alguém tem a oportunidade de fazer hoje, mas diz: mas eu não sei falar. Alguém diz assim: mas eu não fiz curso teológico, eu não fiz isso não é para mim. Outros interesses vão tomando conta da vida, outros interesses vão tomando conta do coração. Não obstante, quando alguém já está com muitos verões, muitas vezes preso a uma cadeira de roda, muitas vezes preso a um leito, sem força, sem fôlego, sem vida, aí diz: aqui vontade de fazer alguma coisa para Deus, aqui vontade de ter feito alguma coisa, aqui vontade de ter ganhado uma alma para Jesus, aqui vontade de ter dito a alguém que Jesus salva, mas eu já não posso. O tempo passou, sabe, o tempo é cruel verdugo, que não para, não bisa, não vacila, não para um instante sequer. Enquanto é dia, faz a obra. Enquanto é dia, vai na direção do Espírito. Enquanto é dia, fala de Jesus, conta de Jesus, testemunha de Jesus, fala o que Ele fez da tua vida. Deixa Deus te usar na terra como instrumento para que você ganhe o mundo para o Senhor Jesus. Viva os sonhos, viva os projetos que Deus tem a teu respeito. Eu estive por tempo sendo gestor de uma agência bancária,
E eu me lembro que uma funcionária nova que chegou naquela agência, jovem senhora, ela era caixa naquela agência, mas aquela moça era crente. E ela era uma crente diferenciada, porque todo mundo que ia na fila para pagar no caixa dela, ouvia dela alguma coisa de Deus. Enquanto ela processava o pagamento, ela dizia alguma coisa de Deus. É incrível, ela evangelizava todos os colegas. Um dia me pediu: o senhor autoriza que aqui a gente, num dia de quinta-feira à tarde, a gente faça aqui um momento de louvor, de adoração, depois que a agência estiver fechada? Não tem problema. E eles se reuniam ali para adorar, para falar do amor de Deus. E muitos daqueles colegas dobraram os joelhos para Jesus. Hoje o Lúcio Flávio, que é vereador em Aracaju, me lembro, dobrou joelhos porque aquela jovem falou de Jesus para ele. Oh, glória a Deus. Faz a obra enquanto é tempo. Faz a obra. Eu não sou um grande pregador, eu não prego em congresso, Você não precisa pegar em congresso para dizer aquela pessoa que viaja ao teu lado que Jesus a ama. Ou se você se colocar como instrumento nas mãos de Deus, você não só vai ouvir pelo Espírito, mas você também vai ser instrumento de Deus para fazer na direção do Espírito. Faz a obra, viva os sonhos de Deus. Pede a Deus: Senhor, aqui estão os meus projetos. Mas pergunta a Ele: mas quais são os teus projetos para a minha vida? Eu não sei se você está disposto a abrir mão de projetos teus para viver os projetos de Deus. Uma coisa eu sei: Deus tem projetos a teu respeito. Sabe, a palavra de Deus vai nos mostrando que nós devemos fazer em toda a oportunidade que temos. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2 e 5 diz a palavra: prega. É Paulo aconselhando a Timóteo. Paulo está preso na Marmetina e ele escreve a Timóteo a sua última carta, e ele diz: prega, meu filho Timóteo, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. No versículo 5 declara: tu, no entanto, se equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Sabe, fazer tem um custo, é preciso ser equilibrado porque tem adversidade, sim, é preciso suportar porque tem sofrimentos. Não é porque eu estou fazendo pelo Espírito que não haverão sofrimentos, não. Fazer a obra de Deus tem cruz para carregar. O verdadeiro evangelho tem cruz para carregar. É preciso suportar os sofrimentos. O apóstolo Paulo vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo, ele diz, as marcas do Senhor Jesus. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: prega, insiste, a tempo, fora de tempo, faz a obra, sabe? Faz pelo Espírito, seja instrumento de Deus na terra. Por onde você passar, aonde você chegar, vai levando a luz. Aonde você chegar, vai levando o sal, vai levando a presença, vai levando a palavra, porque a tua vida vai impactar outras vidas. Fazer com o melhor empenho. Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10, vai declarando aqueles que recebem, sabe, a consagração do fazer. Diz a palavra: faz, mas faz com empenho. Faz, mas faz com dedicação. Quando diz: sendo assim, tudo quanto vier a mão para realizar, a mão consagrada para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Seol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, nem nada. E a palavra diz: tudo quanto te vier a mão para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu pai trabalhou com construção durante muitos anos. E um dia eu passei caminhando com ele na frente de um colégio que tem aqui em Rio Largo. E naquele colégio tinha um muro. E meu pai disse: meu filho, quando mais jovem, eu trabalhei neste colégio. E eu fiz parte desse muro. E aquele muro tinha 2 S's. Eles tinham 2 níveis, então entre um nível de um muro e outro havia um S, uma descida que fazia um S assim.
E papai disse para mim: olha, meu filho, eu fiz aquele S. E eu vi o S, era um S bonito, bem feito, sabe, harmonioso, lindo. Eu não sabia que o senhor tinha feito aquele S. Eu já passei aqui tantas vezes e eu achava aquele S tão bonito, não é? Aquela descida assim, tão ondulada, tão bem feita. Aí ele disse: um outro pedreiro fez o outro S. E eu vi o outro S, era feio, não era harmonioso. Aí meu pai disse para mim: ele ganhou o mesmo que eu ganhei quando trabalhamos aqui. Deixa eu lhe dar um conselho, meu filho. E eu me lembro desse conselho do meu pai. Ele disse: olhe, quando você fizer alguma coisa, ninguém vai perguntar quanto você ganhou para fazer. As pessoas não vão perguntar: vem cá, quanto foi que esse profissional ganhou para fazer esse trabalho? Ninguém vai perguntar isso. Agora, quando as pessoas verem um serviço bem feito, elas vão perguntar assim: quem foi que fez? Quem foi que fez essa obra tão bem feita? Ele disse: meu filho, não é o quanto você ganha que é importante, mas é o teu nome que é importante. Então, o que te vier à mão para fazer, faça com todas as forças, faça com todo empenho, faça bem feito. Eu me lembro do nosso pastor de saudosa memória, José Antônio dos Santos, que tinha uma expressão que dizia assim: faça o que sabe. Meu pastor ensinou isso aqui. Faça o que pode. Oh glória, faça para o Senhor, aleluia. Eu ouvi muitas vezes esse conselho na jornada ministerial, quando a gente olha uma situação e dizia: eu não dou conta de saber tudo isso. Mas eu via este ensino na minha memória que dizia: faz o que sabe. Oh glória, oh aleluia, faz com todo o empenho que você sabe, faça o que pode. Porque o que eu não posso, Deus pode. O que eu não sei, Deus sabe. Faz para a glória de Deus. Faça para o Senhor, porque Deus vai abençoar, porque Deus vai ampliar, porque o Senhor vai cuidar. Ele vai muito mais e além do que você pensa e do que você imagina, segundo o seu poder que nós opera. O apóstolo Paulo vai dizer: o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Faz com todo empenho, faz com toda dedicação. No livro do Êxodo, no capítulo 17, nós encontramos o fazer com mãos firmadas no poder e no sustento do Altíssimo. Deixa eu te trazer essa palavra. Quando diz Êxodo 17, a partir do versículo 8: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, presta bem atenção, Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Deixa eu lhe dizer 3 coisas que você precisa guardar acerca do fazer. A primeira: aprenda, mãos que estão na altura dos ombros, elas dizem da nossa própria força. Quando alguém vai fazer juramento, as mãos ficam aqui, é na altura dos ombros, porque ele jura com a sua própria força. Quando alguém coloca as mãos aqui, está dizendo: é com a minha força que eu vou fazer. Mãos que ficam na altura da cabeça, alguém está falando assim: eu vou fazer com a minha capacidade, com a minha inteligência, com a minha sabedoria. E alguém coloca as mãos na altura da cabeça. Agora, mãos que ficam acima dos ombros, mãos que ficam acima da cabeça, essas mãos que estão acima da nossa estatura, elas declaram: eu dependo do Altíssimo para fazer. Oh glória a Deus. Eu me firmo no poder do Altíssimo para fazer. Eu me agarro, eu seguro na mão que sustenta o mundo, na mão que sustenta o sol, a lua e as estrelas, na mão que sustenta a minha própria vida. É nele que eu confio, é nele que eu me apego para fazer. No versículo 12 a palavra diz assim: ora, as mãos de Moisés estavam pesadas,
Quando então a pedra puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se, Arão e U mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Quando alguém envelhece, alguém diz não presta para nada. Quando alguém está de cabelos brancos, alguém diz coitadinho dele, coitadinho dela. Mas o que a palavra vai mostrando aqui é que Moisés está cansado e velhinho. Mas as mãos de Moisés não estão contando com a sua própria força. As mãos de Moisés não contam com a sua inteligência naquela guerra. As mãos de Moisés dizem: nós dependemos de Deus, a nossa vitória vem de Deus. A força que move todas as coisas é aquela que vem do trono do Altíssimo. De modo que Arão e U não diz: me dá o cajado para que eu faça por você. Não, Arão e U providencia aonde Moisés precisa sentar. Oh, glória a Deus, uma pedra, uma rocha inabalável. Jesus é a rocha inabalável, aonde nos apoiamos para fazer. E Arão e U segura as mãos de Moisés, eleva as mãos de Moisés, que sustenta a autoridade, aquilo que Deus sonhou para Moisés viver. E enquanto as mãos de Moisés aponta para Deus, Josué, os jovens que batalham embaixo, prevalecem contra o adversário. É preciso fazer, sempre aprenda para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 22, diz: escravos. E essa palavra vai tinir os nossos ouvidos nos dias modernos. Escravos, servos, escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aprenda esse princípio. Faça para o Senhor e não para homens. Eu estou aqui na repartição, faça para o Senhor. Eu estou dirigindo um ônibus, dirige para o Senhor. Eu estou dando aula, dá aula para o Senhor. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor a quem estáis servindo. Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. Tem gente que diz assim: eu estou procurando emprego. Quando alguém me diz que quer emprego, eu sempre dou uma corrigidazinha, com toda educação. Eu digo: olha, não diga que quer emprego, fala assim: olha, eu quero trabalho. Oh, glória a Deus, eu quero servir. Eita, raia, xerra, mitia camasturi ribineresteia. Tem muita gente querendo emprego. Tem muita gente querendo, eu quero segurança. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua segurança não está na ficha da carteira. Deixa eu dizer mais para você. A tua segurança não está na estabilidade do emprego público que você procura. Deixa eu dizer mais. A tua segurança está em Deus. Faz para Deus. Oh, glória. Faz para o Senhor. Sirva, faça aos homens como se para o Senhor você fizesse. Bendito seja Deus. E do Senhor vem a recompensa. Aleluia. Louvados. O que é que eu sou? Alguém diz assim: eu sou motorista. Então toma a decisão. Seja o melhor motorista do mundo. Oh, glória. Todo mundo dá emprego ao melhor motorista do mundo. O que é que eu sou? Eu sou vigilante.
trabalho de vigilante, seja o melhor vigilante do mundo. Todo mundo quer ter o privilégio de dar emprego ao melhor vigilante do mundo. O que é que eu sou? Eu sou professor. Seja o melhor professor do mundo. Todo mundo quer assistir a aula do melhor professor do mundo. O que é que eu sou? Eu sou enfermeiro. Seja o melhor enfermeiro do mundo. Todo mundo quer ser atendido, assistido pelo melhor enfermeiro do mundo. O que é que eu sou? Eu sou doméstica. Seja a melhor doméstica do mundo. Todo mundo quer ter em casa a melhor doméstica do mundo. Oh, aprende esse princípio para a tua vida. Tiago 4 diz: faça, mas faça o bem. Tiago 4,17 diz: refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Glória a Deus. Está na tua mão para fazer. Você tem a capacidade de fazer. Vai ser útil. Aí alguém diz: eu não vou fazer. O que é que eu tenho a ver com isso? Oh, glória a Deus. Eu não vou aparecer. Meu nome não está no cartaz. Meu nome não vai aparecer na lista dos que vão ser agradecidos. E tem crente, irmãos, que se o nome dele não é agradecido na festa, ele se desvia. Dentro da igreja mesmo, ele se desvia. Oh, glória a Deus. Tem gente que: mas eu não sou o líder, eu não sou o coordenador. Para que eu vou fazer? Para os outros aparecerem. Quem vai aparecer é ela. Quem vai aparecer é ele. Oh, glória. Aprende como João Batista: que eu desapareça, que ele apareça, que eu diminua, que ele cresça. Levanta a mão e diga: dele, por ele, para ele. Aprende a palavra: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, seja toda para ele. Aprende a fazer com diligência e denodo. Provérbios 22, verso 29. Vistes um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. É o que meu pai me disse com outras palavras: meu filho, faz, não por quanto você ganha, faz pelo teu nome, faz porque é você quem fez. Que alguém possa dizer: quem fez foi o Edmilson. Olha como ele fez bem feito, olha como ele fez com cuidado, olha como ele fez com denodo. Oh, glória a Deus. Os reis vão te chamar, a notícia vai correr. Alguém vai dizer: ela é a melhor do mundo. Alguém vai dizer: a melhor tapioca do mundo é na barraquinha dela. Vai encher de gente. A melhor sopa do mundo é na barraquinha dela. A fila vai virar o quarteirão. Todo mundo quer tomar a melhor sopa do mundo. Oh, glória. E asturiquei, faz com diligência. Isaías nos fala de fazer com visão ampla, com estrutura segura. Aprende. Isaías 54, versículos 2 e 3 diz: aprende, amplia o lugar da tua tenda. Aleluia. Receba alargamento nessa manhã. Visão larga, visão ampla, e as cortinas da tua habitação se estendam. Cresça, não impeças, alonga as tuas cordas. Agora aprende e firma bem as tuas estacas. Para crescer é preciso ter firmeza, é preciso ter fundamento firme. Se firma no Senhor, se firma na sua palavra. Pede a Deus: Senhor, consagra as minhas mãos. Aonde eu tocar, que a tua mão toque comigo. Aonde, Senhor, a minha mão chegar, que o teu poder chegue com a minha mão, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra diz: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Fazer com disciplina e constância. Ó, irmãos, nós somos uma geração de muita iniciativa, mas pouca acabativa.
O que tem de obra começada e não terminada, o de curso começado e não terminado, é um horror na terra. Oh, glória a Deus. Os desistentes, para se olhar para trás, a minha alma não terá nele prazer. E veja o que diz a palavra, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Escuta, obreiro, não espera o tempo da consagração chegar para tu ser frequente no culto. Não espera. Ei, astica, manasteia, ria raia, chegar um dirigente na tua congregação que é teu amigo, para você poder estar perto e servir. Aleluia. Não espera. Ataia, kenderiastai. Oh, glória, não espera ser visto para então você aparecer e fazer alguma coisa. Oh, aleluia. Mas faz com constância, faz com diligência, faz com denodo, faz com amor. Faça para Jesus, aprende, faz para Jesus. Quem faz para o homem desiste, quem faz para o homem se decepciona. Faz para Jesus, vai adiante, vai com confiança na carreira que te está proposta. Bota os olhos em Jesus, não olha para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, e corre a carreira que Ele estabeleceu na tua vida. Oh, glória a Deus, bendito seja Deus. Faça com vigilância. Vigia, estou fazendo, vigia, conforme a palavra e debaixo de oração. É o que diz o profeta Isaías 62, versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Esse é o vigilante que vigia e ora. Aleluia. Todo dia e não dorme sem orar, querido. Oh, glória. Vigia e busca a face do Senhor em oração. E diz: ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio. Diz aqui, até que há um propósito, até que faça, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Faça com constância, faça com vigilância, faça fundamentado na palavra. Lembra ao Senhor a sua palavra, traz a memória, não a do Senhor, mas a tua. É eu que preciso lembrar as suas promessas, sou eu que preciso lembrar a sua palavra na oração. Aprende a orar a palavra, lê a Bíblia. Crente que não lê Bíblia não sabe orar, porque sequer sabe apresentar a Deus a sua própria palavra. Ele diz: eu vigio, eu velo a minha palavra para cumprir a minha palavra. Aprende a orar dizendo: Senhor, está escrito. Como é que Jesus enfrenta o adversário? Está escrito. Como é que alguém ora? Senhor, está escrito. Aprende que lastaia. Fundamenta na palavra. Josué aprende um conselho que é dado pelo Senhor a ele. Em Josué 1, de 6 a 9, fala de fazer com a direção do Senhor. Quando diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Olha, é preciso esforço para fazer. Sai da rede, aleluia, levanta da cama, oh glória, vai fazer o curso, vai fazer a prova, vai estudar, deixa de malemolência, acorda. Tem um leão lá fora, tem um perigo lá fora. Tem Jesus, Ele vai na frente, Ele vai na tua frente, Ele vai adiante, vai. Bendito seja o nome do Senhor. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Fazer reconhecendo o agir de Deus. E aqui eu me lembro de Moisés, ou melhor, de Abraão, que lutou, prevaleceu contra os adversários, os reis adversários, libertou a Ló, libertou o povo escravizado. E quando ele se encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque vai a ele, declara a Melquisedeque: levanto as mãos para o Deus Altíssimo. Quando ele diz assim, olha, versículo Gênesis 14, 19: e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Isso é você reconhecer: aquilo que eu tenho vem de Deus. O que eu tenho feito, com a bênção de Deus, tem dado certo. É o Senhor agindo na minha vida. Oh, glória, eita glória. É a mão de Deus na minha vida me conduzindo. Aprende a reconhecer o que Deus tem feito na tua vida. João 15, de 1 a 8, eu vou encerrando. Fazer com o Senhor. Ele disse: sem mim, ali em João 15, sem mim, aprende. Ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos. E galho enxertado na videira recebe vida. Galho enxertado na videira tem alimento, produz, tem frutificação. E ele diz que o galho que dá fruto o Pai limpa. Aprenda uma coisa: de vez em quando a podadeira de Deus vai chegar na tua vida aí, olha. Para quê? Para tirar o galho velho, o galho encarquilhado. É preciso, sabe, a podadeira funcionar. A palavra corta, vai corta de todo jeito. Sabe o que é isso? É te podando assim, olha. Porque aquilo que não é podado não floresce. Aquilo que não é podado não se renova. Aprende, vai para o culto de doutrina. Lá tem um pastor com a espada bem afiadinha. Que é para de vez em quando você levar a podadeira do Espírito de Deus, renovar os galhos, renovar os brotos, oh glória, e frutificar o fruto do Espírito mais viçoso para a glória de Deus. Sem Ele não podemos fazer. Sem mim, Ele diz, nada podeis fazer. Fazer na dependência do Senhor. Aí aqui eu quero, já vou encerrando dizendo para você aquilo que Tiago escreve dizendo. Agora preste atenção, Tiago 4,13. Se vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Aprende: se Deus permitir, eu faço. Oh glória! Se o Senhor for comigo, oh aleluia, eu atravesso a terra. Agora, se Ele não for comigo, eu não saio daqui. Ai, amandai as terras, eita glória! Fazer com a permissão de Deus. Sigamos, pois, avante. Se Deus permitir, faremos isso. Hebreus 6:3. Fazer com o poder do Senhor. Não podemos fazer sem o poder do Senhor na nossa vida, porque diz a palavra, Ele lhes ordenou, Marcos 16:15: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. É com Ele que você faz. Em línguas novas falarão. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Pegarão em serpentes com aquelas mãos ungidas. Oh glória! Não tem demônio que fique nesse negócio. Se algo mortífero beberem, aleluia, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos, mãos consagradas, imporão as mãos e eles serão curados. Faz, mas no poder do Espírito. E por fim, o último texto eu encerro: faça com a bênção plena de Deus. Deus disse para o primeiro casal, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal
que se move sobre a terra. Oh glória, frutificar, não tem esterilidade. Vai frutificar. É preciso frutificar, porque aquele que frutifica multiplica. O que multiplica transborda, recebe domínio que vem de Deus, domínio e sujeição no céu, porque vem de Deus, na terra, oh glória, por onde quer que andares, e no mar, porque o Senhor será contigo. Oh glória a Deus, fazer pelo Espírito. Aleluia. Eu quero orar por você agora. E se você, querido, nessa manhã tem ouvido a sua palavra, tem vivido uma vida distanciado dos propósitos de Deus, longe dos sonhos de Deus para a tua vida, eu te convido nessa manhã a fazer uma entrega da tua vida, a fazer um exame da tua vida, o que você tem vivido, o que você tem feito. Eu te convido, vem fazer pelo Espírito. Mas para fazer pelo Espírito é preciso ser consagrado pelo sangue. É o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos dá mãos consagradas para fazermos com a sua bênção. Venha para Jesus, escreva: eu quero Jesus.